Proclamação do Evangelho na sexta-feira da segunda semana do tempo quaresmal. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram-o, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, pensando: irão respeitar o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficaremos com a sua herança. Agarraram-no, levaram-no para fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam-lhe: mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhes Jesus: nunca lestes a Escritura? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Ao virem as parábolas de Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que falava deles e queriam prendê-lo, mas tiveram medo do povo que o considerava profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje, caros irmãos, apresenta-nos esta parábola do proprietário que plantou uma vinha, arrendou-a aos lavradores. A história conta, esta parábola conta a história de Deus com seu povo. Deus é o dono da terra. A vinha é sua criação. Nós somos os lavradores, os vinhateiros responsáveis por cuidar dela. A imagem da vinha descreve com frequência na Sagrada Escritura o projeto divino de salvação e se apresenta como uma significativa alegoria da aliança de Deus com o seu povo. Já no Antigo Testamento, a vinha é também imagem do amor para com o próximo e da solidariedade para com o outro. O próprio Evangelho é o vinho novo, fervilhante de vida, que Jesus vai colocar nos odres novos dos corações renovados pela sua pregação. E então a vinha aparece ainda como símbolo do povo que o Senhor escolheu. A vinha, o símbolo do povo que o Senhor escolheu. O povo de Israel, seu povo que caminha com ele. Assim como a vinha, o homem exige cuidado, atenção e requer uma dedicação paciente e fiel. Deus sempre foi fiel a este povo, sempre foi paciente, apesar das infidelidades inúmeras do seu povo escolhido. E é deste modo que Deus age com cada um de nós. E é também assim que devemos agir com as pessoas. Sempre usar de paciência e compreensão.
E dentro deste contexto, o Evangelho de hoje apresenta-nos a parábola dos vinhateiros homicidas. Esta parábola destina-se a ilustrar a recusa do povo de Israel em aceitar o projeto de salvação que Deus oferece aos homens através do seu Filho unigênito. Nós também podemos identificar nesta parábola que a vinha, nesta parábola, que a vinha é o mundo, e Deus é o proprietário da vinha, é a terra. Deus é o proprietário que plantou uma vinha e arrendou-a aos lavradores. Deus é o dono da terra, sem dúvida, e nós sabemos disso muito bem, que Deus é o Senhor de tudo quanto existe. A nossa vida, o mundo, tudo pertence ao Senhor. Infelizmente, muitas vezes nos esquecemos disso. A vinha é a criação de Deus e nós somos os lavradores, os responsáveis por cuidar dela. Neste relato de Jesus sobre esta história, os servos que o fazendeiro enviou, o proprietário da vinha enviou para obter sua produção, são os profetas e mestres de Israel. E vejamos que Jesus estava a falar exatamente para os príncipes dos sacerdotes e para os anciãos do povo. Então, ele enviou primeiro os profetas, depois enviou os mestres de Israel, aqueles que lembram ao povo suas responsabilidades para com Deus. Mas os vinhateiros espancaram um servo, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Todos nós somos podemos ser estes pecadores. Também podemos ter a tentação de nos apoderarmos da vinha por causa da ganância, do orgulho, que nunca falta no ser humano, nos desejos humanos. Mas o sonho de Deus parece sempre confrontar com os nossos interesses pessoais. Parece que Deus quer algo que contrasta totalmente com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. Nós podemos também ser como estes vinhateiros infiéis, se não nos deixarmos guiar pela ação do Espírito Santo. E o Filho do Homem, que é o filho do proprietário da vinha, é o próprio Jesus que conta a história. Ele quer lembrar que Deus dá-nos possibilidades para a nossa salvação. Deus usa de paciência para conosco, para nos salvarmos. Mas infelizmente nós nem sempre usamos destes meios de modo mais apropriado. E é preciso que nós estejamos imbuídos, estejamos envolvidos pelo Espírito Santo, para não corrermos este risco de querer eliminar Cristo da nossa vida. Há muitas maneiras de nós eliminarmos Jesus da nossa vida. O que nós vemos aqui, por último, os vinhateiros eliminaram o próprio filho do proprietário da vinha. Jesus, aqui o filho do proprietário da vinha é claramente Jesus. E quantas vezes nós não tivemos atitudes que levam à eliminação de Jesus da nossa vida? Muitos são os que parecem perder a sua identidade cristã, talvez sob a influência do meio ou dos tempos, da cultura em que se vive. Mas quando o homem elimina Deus do seu horizonte, quando o homem elimina Deus da sua vida, o que é que sobra? Desgraça. Quando o homem declara que Deus para ele não existe, o que é que sobra? Destruição, morte, desgraça. Quando o homem
constrói uma falsa, procura eliminar. Quando o homem elimina Deus da sua vida, o que ele pretende é simplesmente construir, projetar uma falsa felicidade. Pensar que ele pode sem Deus. Ainda a leitura de ontem, tirada do livro de Jeremias, dizia: maldito o homem que confia no outro homem, que quer dizer, maldito o homem que limita, coloca toda a sua confiança na força humana, na inteligência humana. É este o homem que é maldito. Mas o homem que confia no Senhor é como uma palmeira plantada diante das águas, que sempre florescerá. Então, quando um homem rejeita Deus, ele proclama-se proprietário absoluto de si mesmo e único dono da criação. Quando o homem rejeita Deus, está a agir exatamente como estes vinhateiros, eliminar Deus da nossa vida com os nossos gestos, com as atitudes, com as palavras, tudo aquilo que afasta Deus, tudo aquilo que coloca Deus fora do horizonte da vida humana é a mesma coisa, é comparável à esta ação destes vinhateiros que eliminaram Jesus, eliminaram o Filho do Homem. Por isso surge a tentação, quando isto acontece, da ganância, tanto do dinheiro, do poder, a ganância que pode nos afetar. O homem torna-se violento e pode até matar em nome do poder, em nome do dinheiro. O que aconteceu na primeira leitura de hoje, tirada do livro de Gênesis? Os irmãos que procuram matar o seu próprio irmão por inveja. E lembrar que José, na primeira leitura, é mesmo a imagem, a prefiguração do próprio Jesus, que morre para resgatar, para salvar o seu povo. E José, primeiramente os irmãos tentaram matá-lo, depois pensaram colocá-lo numa cisterna sem água, depois acharam que não valia a pena derramar o sangue, achavam que não valia a pena deixá-lo ali para não derramar o sangue, então pensaram vendê-lo. É o mesmo José que depois vem salvar os seus irmãos, vem salvar o seu povo. E este é o mesmo Jesus também, este Jesus prefigurado ali na imagem de José, é o mesmo que temos aqui, que é apedrejado, que é morto. Os vinhateiros, estes vinhateiros maus, homicidas da parábola de hoje, são os que matam em nome de um pressuposto direito. Alguns matam, alguns eliminam, alegando que têm direito para matar. Até mesmo hoje, há pessoas que defendem, por exemplo, há tantas leis por este mundo que defendem, por exemplo, o aborto. Defendem o aborto dizendo que eu tenho o direito de eliminar uma vida, porque eu simplesmente tenho direito. Mas matar alguém é matar o Filho de Deus presente em cada criatura humana. Quando alguém mata, é simplesmente morte. Matar é simplesmente matar. Pior quando se mata um inocente. Então hoje acontece com muita dor, com muita tristeza, que alguns tornaram os ventres maternos no cemitério clandestino, onde morrem os bebês, onde morrem seres inocentes. Mas aqui Cristo vem nos lembrar que nós, se olharmos para o ser humano como uma imagem e semelhança de Deus, nós jamais levantaremos a mão contra ele. Pois se a cólera chega ao desejo deliberado de matar o próximo ou de feri-lo com gravidade, isto atenta gravemente contra a caridade, constituindo um pecado mortal. E podemos ler também no Evangelho: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão
terá de responder no tribunal. Claro, matar é um pecado grave. Mas, nas palavras de Jesus, há uma promessa, uma promessa consoladora que nos pode alegrar. A vinha, felizmente, não será destruída. Isto sim. Isto é a grande alegria. O proprietário não abandona sua vinha e a confia a outros servidores fiéis. Pois Jesus, após a sua morte, não permanecerá no túmulo, mas será o início de uma vitória definitiva. Após a sua dolorosa paixão e morte, seguirá a glória da ressurreição. A vinha continuará então dando uva, será arrendada pelo dono a outros vinhateiros que lhe pagarão o produto a seu tempo. E esta consoladora mensagem que recolhemos dos textos bíblicos é a certeza de que o mal e a morte não têm última palavra, mas que ao final é Cristo que vence. Afinal, é a vida que vence em correlação à morte. Final de tudo, é a graça que vence em relação ao pecado. Mas para isso é preciso deixar-se moldar pela ação do Espírito Santo. Pois a imagem da vinha, com suas implicações, voltará ainda no discurso de Jesus na última ceia. Quando ao despedir-se dos apóstolos, o Senhor dirá: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará, e podará todo ramo que der fruto, para que produza mais fruto. E nós temos diariamente a graça de participar da Eucaristia, a Eucaristia que constantemente celebramos, na qual oferecemos a Deus o pão, fruto da terra e do trabalho do homem, e o vinho como fruto da videira. É o sacramento que nos irmana, nos torna irmãos, num compromisso de construir um mundo novo, onde não se derrama mais sangue, muito menos sangue inocente. Por isso peçamos ao Senhor que nos entregue o seu corpo e sangue, o sacramento da Eucaristia, e ao comermos do seu corpo e sangue, ao comermos do seu corpo e ao bebermos do seu sangue, nos transformemos realmente naquele que nós recebemos. Que Cristo se torne em nós o sinal de uma nova vida, protegendo a vida, caminhando para a vida e vivendo como Cristo nos pede, amando-nos como Deus nos amou. Que Deus os abençoe.